Meus amados irmãos, amados amigos, ouvintes, espectadores do Momento da Mulher Cristã. É uma alegria enorme poder estar com vocês mais uma vez. E hoje eu separei como tema gratidão. E eu coloquei como subtítulo em qualquer situação. Queridos, é muito fácil sermos gratos quando todas as coisas nos estão favoráveis, quando está tudo bem. Mas e a gratidão, mesmo em situações difíceis e delicadas? É isso que precisamos aprender e praticar dia a dia. O Momento da Mulher Cristã está começando, que o Senhor fale ao seu coração e que você seja abençoado e aprenda dia a dia a ser grato. Vamos orar. Deus Santo, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Deus que tem cuidado de nós e tem nos amado com um amor incondicional. Ó Deus, quando contemplamos toda a grandeza da Tua criação, percebemos o quão pequenos somos e ainda assim Tu nos amas, Tu cuidas de nós, Tu nos ensinas a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada dia de vida, por cada nova experiência, por poder falar contigo, por ter amigos, por ter uma família parceira. Obrigado, Senhor. Fala conosco, ensina-nos nessa hora a sermos gratos a Ti, a termos atitudes de gratidão dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão em qualquer situação. 1 Tessalonicenses 5,18 nos traz um versículo que nos diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o nosso desafio, segundo a palavra de Deus, na visão bíblica, é que precisamos ser gratos em tudo, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sabendo que temos um Deus que nos ama, está no controle de todas as situações, que essa é a nossa crença, é a nossa esperança. Então, crer que qualquer que seja a situação que nos acometa, é de alguma forma para cumprimento da vontade de Deus para conosco. Isso é um aprendizado, amados, e é para isso que estamos vivendo dia a dia, para aprendermos, para sermos melhores, para nos aperfeiçoarmos e sermos gratos a Deus. Na semana passada, nós comemoramos o Dia Mundial de Ação de Graças. Foi separado no Brasil a quarta quinta-feira do mês de novembro, para que nós pudéssemos, enquanto nação, enquanto povo, nos voltarmos para Deus em gratidão. Essa comemoração foi instituída no Brasil pela Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, sugerida pelo brasileiro Joaquim Nabuco, enquanto embaixador do Brasil
nos Estados Unidos durante o governo do presidente Gaspar Dutra. Entretanto, apenas no ano de 1966, com a Lei 5.110, foi instituído que a comemoração ocorreria no mesmo dia em que é celebrada nos Estados Unidos, na quarta quinta-feira de novembro. Bom, nos Estados Unidos, isso é uma prática já muito antiga, data de 1621, os primeiros dias de ação de graça celebrados, e foi uma iniciativa dos agricultores protestantes que, ao final do período de colheitas, depois de um inverno rigoroso, eles tiveram um período de colheitas muito bom, então eles separaram aquele dia para agradecer pela colheita. Inclusive, algumas cidades dos Estados Unidos fazem desfiles de rua, porque lá é um feriado. Lá é feriado nacional, o Dia de Ação de Graças. É um dos feriados mais importantes que é comemorado lá. E o objetivo dessa festa, nesse dia eles fazem comidas, eles reúnem suas famílias, seus amigos, fazem doações de muitos dos seus produtos, né? E o objetivo desse dia, desse feriado lá, é agradecer a Deus pelo ano que eles tiveram, pelas bênçãos recebidas durante o ano. E junto com esse agradecimento, refletir sobre tudo que passou durante aquele ano. Inicialmente, eles refletiam e agradeciam pela colheita e, mais adiante, eles passaram a agradecer por todo o ano, por estarem vivos, pelas bênçãos que receberam. Então, era um momento de analisar, contar as bênçãos. O feriado de Ação de Graças é um dia de muita alegria, de muita felicidade, de muita gratidão. Isso se tornou uma prática naquele país, se tornou um feriado e todos os anos, na quarta quinta-feira do mês de novembro, o país para agradecer, para festejar as bênçãos do ano e para pedir a graça, a misericórdia e as bênçãos de Deus para o próximo ano, para a próxima colheita. Então, é um dia lá muito importante e que no Brasil, muito recentemente, alguns cristãos comemoram esse dia. Não é feriado, mas é um dia em que separamos para agradecer de uma maneira especial, para olhar na totalidade o ano que tivemos, para tirar o nosso foco dos momentos difíceis, das situações difíceis que vivemos e agradecermos a Deus, porque ao final de todo esse período, nós podemos contar muito mais bênçãos, muito mais momentos alegres e produtivos e abençoados do que momentos difíceis. Então, é um dia importante. Hoje eu quero falar da importância da gratidão. Nós temos, queridos, situações na vida que são muito difíceis. Existe um hino, uma linda composição do Paulo César, do Grupo Logos, que fala muito a respeito das situações da vida. E a música é mais ou menos assim. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Então, queridos, muitas situações no decorrer da vida, todos nós sabemos que a nossa vida não é uma linha reta. Existem situações, existem momentos desafiadores. Essas situações difíceis nos fazem sentir fracos. Em muitos momentos pensamos que não vamos resistir. Nesses momentos terríveis, como diz o grande poeta Paulo César, nesses momentos os pensamentos tristes e de derrota nos querem levar a acreditar, a pensar que somos fracos. E esses instantes que parecem intermináveis tentam mudar, abalar a nossa fé, abalar a certeza que temos de que Cristo está conosco, nos garante vitória, nos garante a força que precisamos. Então, nesses momentos difíceis, vem muito forte à nossa mente um sentimento de incapacidade, de fraqueza, de derrota. E a Bíblia é muito clara quando diz que nós jamais seremos provados ou tentados além do que possamos suportar. Então temos que ter em mente esta certeza de que ainda que venhamos a enfrentar momentos difíceis, ainda não é o fim, porque temos conosco Jesus, o nosso Deus presente, forte, todo-poderoso, que nos ergue e diz: eu estou contigo. Eu estou contigo e eu quero caminhar contigo. Então, quando essas situações vierem, lembre-se, Deus está conosco. Somos fortes porque não seremos tentados ou provados além das nossas forças. A gratidão em qualquer situação é algo que vai muito além daquela gratidão por eu ter recebido um presente e eu digo muito obrigado, por alguém ter me feito um favor e eu agradeço, por uma situação cotidiana em que alguém fez uma gentileza, agradeço. Isso é uma gratidão, é um protocolo social e a gente deve sim ter essa atitude sempre de agradecer. Mas a gratidão que estamos falando hoje é uma gratidão de vida, sermos gratos continuamente, termos atitudes de gratidão. Essa gratidão é muito além de um momento instante, é um estado. Eu sou grato. As situações da vida nos afetam, sim, física e emocionalmente.
Muitas situações que acontecem, que enfrentamos, influenciam a nossa vida. Algumas situações são tão drásticas e difíceis que elas mudam o curso da nossa vida. Você precisa ressignificar, reprogramar, rever as suas metas, dependendo da situação. Um exemplo que nós temos muito atual é a pandemia. A pandemia fez com que adquiríssemos novos hábitos, nós passamos a ter um cuidado maior conosco, com a higienização das mãos, com o uso de álcool gel, com o uso de máscaras. E isso é um hábito que a tendência é que ele continue conosco, porque sabemos que ele se aplica não apenas à pandemia do Covid-19, mas uma série de outros vírus e bactérias que somos expostos no dia a dia. Então, são novos hábitos que adquirimos. A pandemia também nos trouxe limitações, nosso direito de ir e vir, de aglomerar, foi limitado por um bom período de tempo. E a tendência maior é que sejamos um pouco mais moderados, ao menos aqueles que têm consciência desse risco, né, que corremos dia a dia de contaminação. A tendência é que sejamos um pouco mais moderados nos nossos deslocamentos, nos nossos eventos e aglomerações. Essa é uma tendência, né? A pandemia também nos trouxe perdas físicas, perdas de pessoas queridas. Então, nós tivemos perdas emocionais que são irreparáveis. E é o tipo de situação que muda o curso das nossas vidas. Há algumas semanas falávamos do luto, da importância de ressignificar, de replanejar, refazer a sua vida, o curso da sua vida. As perdas são dificílimas e é muito difícil sermos gratos diante de uma perda. Então, é um aprendizado que precisamos, que é necessário e que com a pandemia se tornou urgente. Sermos gratos. A pandemia também nos trouxe muita insegurança, porque eu não sei o que virá amanhã. Interessante que isso era para ser já uma concepção nossa, porque a nossa vida não está em nossas mãos, mas nós nos apoiamos em tantas coisas durante a vida, em ter um emprego para sustentar a família, em ter uma casa para morar, e nós vamos pensando em como trazer segurança para nós e nossas famílias. E a pandemia, de repente, nos mostrou que nada disso que pensamos que é segurança, de fato nos garante segurança. E com isso veio o medo, a incerteza e muitas preocupações. A pandemia, ela nos forçou a olhar de uma forma diferente para a vida e para as situações da vida. Nos mostrou o quão frágeis somos, mas nos mostrou também, nos fez descobrir uma força que nem imaginávamos que possuíamos. Cada um de nós, queridos, tem sua própria maneira e seu tempo para enfrentar as situações. E é por isso que precisamos ser muito respeitosos com cada um, com a maneira que
cada um lidar com as situações que lhe sobrevêm. Porque a maneira que ele vai lidar com as situações vai depender do repertório de experiências que ele tenha em sua vida. Então, mesmo em face à pandemia, uma família que perdeu um ente querido pela primeira vez, que nunca havia experimentado essa dor tão de perto, tão na carne, essa família vai precisar de mais ferramentas, de um tempo maior para enfrentar essa dor. Ao passo que uma família que já passou por perdas, ainda que em circunstância diferente, ela vai ter mais ferramentas para enfrentar a dor. E por isso a gente precisa estar atento e com um olhar de compaixão para o sofrer do outro, respeitando o tempo dele, porque só vai amenizar a dor no tempo dele e não no meu tempo. Refletir, então, é um dos caminhos para evitarmos o adoecimento e desenvolvermos formas mais eficazes de lidar com os eventos cotidianos. Então aí a gente agrega uma ferramenta nova, que é a capacidade de refletir, analisar a situação. E essa ferramenta, que é a reflexão, ela nos ajuda a desenvolver formas mais eficazes de lidar com as situações que nos sobrevêm. É interessante falarmos que a reflexão, ela nos faz olhar para o todo e não só para aquele momento, para aquela situação difícil. Então, quando você para analisar, para olhar para trás, para olhar outras experiências que você já viveu, você se sente fortalecido para enfrentar aquela nova situação. Porque você vai olhar para trás e vai ver: eu enfrentei, eu passei por essa situação. Também que naquele momento parecia que eu não tinha saída. E eu passei por ela e hoje estou aqui. Então, essa reflexão do todo não é eu concentrar naquele problema e ficar me consumindo em por que aquela situação está acontecendo. É olhar para trás e ver que eu já enfrentei situações muito difíceis, talvez não tão difíceis quanto essa, mas que naquele momento me pareciam desesperadoras. E eu consegui enfrentar, sobreviver àquela situação e estar aqui hoje. A reflexão nos propicia isso, esse olhar para o todo. E quando a gente faz essa reflexão, esse movimento de olhar para o tudo que já enfrentamos, a gratidão ganha o seu espaço. Porque nós entendemos que mesmo em situações difíceis, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, nós sempre temos algo a agradecer. E em momentos difíceis em minha vida, eu costumo orar e falar: Senhor, assim como tu estivestes comigo naquela situação tão difícil que eu enfrentei, eu quero que o Senhor esteja comigo hoje, porque hoje eu preciso de ti com a mesma
intensidade que eu precisei. Hoje eu preciso mais ainda de Ti do que quando, naquele momento, quando o Senhor me deu livramento, quando o Senhor me deu vitória, quando o Senhor restaurou a minha saúde, quando o Senhor me fez vencer aquela situação tão desesperadora. Então, a reflexão vem acompanhada da gratidão. Tirar o foco do problema momentaneamente e tentar trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. É uma orientação bíblica também. A gratidão que decorre dessa reflexão sobre os acontecimentos deixa de ser apenas um sentimento passageiro, como eu falei a vocês. Deixa de ser aquela gratidão, obrigado, fiz aniversário, obrigado, ganhei um presente, obrigado. Deixa de ser essa gratidão superficial, um protocolo social. Uma pessoa simpática, está sempre agradecendo, pedindo por favor. Não é esse tipo de gratidão a que eu estou me referindo. Deixa de ser um sentimento momentâneo e superficial e se torna uma nova maneira de encarar a vida, as situações da vida. Esta é a gratidão bíblica. Uma gratidão que reconhece Deus na trajetória da sua vida. Uma gratidão que reconhece que lutas houveram e que vitórias foram alcançadas. É uma gratidão que entende que conseguiu não por suas próprias forças, mas pela força de Deus, pela ação do Espírito dele em nós, que conseguiu enfrentar situações difíceis. A gratidão, como eu postei para muitos amigos no Dia de Ação de Graças, sejamos gratos, porque a gratidão, essa gratidão, que não é um sentimento momentâneo, mas que é uma maneira de encarar a vida, essa gratidão transforma a nossa mente e o nosso coração. Ela muda a nossa perspectiva de vida, nos enche de força e nos enche de esperança. Por que essa gratidão nos enche de esperança? Porque eu vou olhar para tudo que eu já vivi, por toda a minha trajetória, e eu vou descobrir que eu não estou sozinho e que existe possibilidade de enfrentar essa nova situação. Importante falar que não estou sozinho. Primeiramente, temos um Deus sempre pronto a nos atender e nos socorrer nas nossas situações difíceis. E também temos amigos valorosos, aqueles amigos de todas as horas e que nos momentos difíceis se fazem presente de uma maneira tão especial. Valorize os seus amigos, valorize a sua família e busque a força de Deus, porque são um suporte essencial nos momentos difíceis. A gratidão transforma nossa mente e coração e muda a nossa perspectiva de vida, muda o nosso olhar. Eu vou parar de olhar de forma pessimista, negativa e deprimente para as situações da vida. Eu vou aprender a olhar com esperança, a acreditar que pode sim acontecer ainda situações prazerosas, agradáveis, alegres.
Deus, o Deus Criador Todo-Poderoso, Ele é fiel e Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Estamos nessa vida e estamos sujeitos a todos os intempéries, as situações das mais adversas, situações externas, questões internas, uma pandemia que nos sobrevém, uma perda de um ente querido. Estamos sujeitos a isso nessa nossa caminhada. Como o pastor Hernandes disse uma vez, e eu não esqueci porque me marcou, a caminhada entre a graça, que é o momento em que reconhecemos o valor, a importância de Cristo na nossa vida, e a glória, que é o momento final, quando nos reencontrarmos com Ele. Então, nessa caminhada entre a graça e a glória, vamos enfrentar sim situações, estamos sujeitos a situações difíceis, muito difíceis. E precisamos nos conhecer e desenvolver um repertório para que possamos enfrentá-las. A gratidão é ferramenta essencial nesse nosso repertório de enfrentamento de situações difíceis. Aprendamos a olhar as situações, a enxergar os pontos positivos de todas as situações. Talvez no momento mais difícil da situação, você não consiga enxergar o ponto positivo, mas em refletindo dia a dia, em pedindo forças a Deus dia a dia, você vai começar a ver que Deus está contigo e que existem possibilidades, sim, de enfrentar quaisquer situações. Sejamos gratos. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Esse é um versículo que eu tenho comigo dia a dia. A paz de Cristo é o árbitro. Então, que ela seja o árbitro no seu coração em qualquer situação. E conclui ele o versículo dizendo: sede agradecidos. Agradeça. Agradeça. Agradeça pela trajetória. Agradeça por tudo que você conquistou. Agradeça pelo dia, agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pelo pouco, agradeça pelo muito, agradeça pelas grandes vitórias, agradeça pelas aparentes derrotas, porque as aparentes derrotas, com o temor que temos e a confiança de que Deus nos ama e tem sempre o melhor para nós, uma aparente derrota pode ser a véspera de uma vitória muito maior. Então, sejamos gratos. Mesmo diante dessa pandemia que vivemos, busque, reflita, veja se você não tem motivos para ser grato a Deus. Perceba quantos livramentos, quantas situações, quantas provisões e seja grato. Eu perdi tudo que eu tinha, a pandemia me levou tudo, me levou família, me levou bens, me levou emprego. Reflita e procure ressignificar. Procure
descobrir o que restou. Você restou. Então procure ressignificar e creia que Deus é contigo em todo o tempo, como um poderoso guerreiro. E as situações virão, continuarão a vir. No mundo teremos aflições, mas a gratidão vai nos dar bom ânimo para que possamos enfrentar essa nossa caminhada e sermos gratos todo o tempo. Seja grato a Deus, seja grato ao seu próximo que está aí contigo. Seja grato ao seu amigo, à sua família, ao seu irmão. Diga obrigado. Obrigado, especialmente entre família. Nunca entenda que o que alguém faça por você é uma obrigação dele. Saiba ser grato, saiba agradecer. Diga para o seu filho muito obrigado. Diga para sua mãe muito obrigado. Diga para o seu esposo, para sua esposa, para o seu neto. Que é a coisa mais deliciosa que um neto. Eu tenho sobrinhos netos e é tão delicioso e eu agradeço tanto a Deus por poder ver sobrinhos netos. Então, agradeça. Agradeça pelo dia, agradeça por tudo que te cerca. Uma atitude grata muda o seu coração. Traz paz ao seu coração. Então, o Dia de Ação de Graças no nosso país, ele não tem ênfase na mídia. Ao contrário, o que a nossa mídia fez foi colocar um Black Friday, né? Black Friday, logo após, no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. E aí desvia o foco. Estejamos atentos no próximo ano. Ainda que você queira se envolver na Black Friday, no dia anterior, se ajoelhe, reúne sua família, ore e agradeça por tantas bênçãos. Contas muitas bênçãos, dize quantas são. E você vai ficar surpreso com o tudo e o quanto Deus já fez pela sua vida. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que a graça e a paz dele sejam com todos vós. Que você reserve um momento ainda hoje para agradecer a Deus. Agradeça. Se não tiver grandes coisas a agradecer, agradeça por hoje. Agradeça por estar aqui. Agradeça pelas limitações e peça forças a Deus. Agradeça pelo que já conquistou e peça a bênção de Deus por aquilo que ainda virá, porque nós não sabemos, não temos o controle de nossas vidas. Mas é imprescindível sermos gratos. Gratidão em qualquer situação. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender o real sentido da gratidão e que ela passe a ser parte do nosso repertório de vida daqui por diante. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz seja com todos vós.